O Brasil está de novo na decisão da Libertadores, independentemente do que acontecer amanhã no jogo do Palmeiras. O Brasil já está garantido com o Flamengo, que acaba de empatar com o Racing 0-0. Dramático é pouco para definir o jogo de hoje do Flamengo, Júlio Gomes. Boa noite. Tudo bom, Tomás? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Depois do Jogo. Dramático, é uma semifinal de campeonato, uma semifinal de Libertadores. O Flamengo jogou com um a menos quase todo o segundo tempo, depois da expulsão do Plata, no meu ponto de vista exagerada, falaremos um pouquinho mais disso. Felipe Luiz recua muito rapidamente o time, bota todo mundo dentro da área, porque ele imaginava que o Racing fosse colocar a bola na área, foi o que aconteceu, e acho que o Flamengo conseguiu relativamente bem se manter ali no jogo, sem sofrer, sofrendo, mas sem ceder grandes chances para o Racing, né? Na verdade, teve uma, né? Depois da expulsão do Plata, naquela outra defesa do Rossi, foi antes, uma grande defesa do Rossi, depois da expulsão do Plata. Acho que fica aí evidenciada a diferença técnica entre os dois, entre o Flamengo e o Racing, é muito grande a diferença técnica. Num jogo de semifinal, no mata-mata, sempre pode acontecer de tudo. O Racing teve as suas chances, mas eu acho que um escanteio que foi cobrado pelo Racing aos 51 minutos do segundo tempo, aliás, o juiz que expulsou o Plata, no meu ponto de vista, exageradamente, deu 6 minutos de acréscimo, era um jogo para 10, 12. É um absurdo, né? É um escândalo a quantidade de minutos que foram outorgadas ali para que o jogo, até que o jogo terminasse. E aí o Racing tem um escanteio, que era a última bola do jogo. Goleiro na área. E os caras não conseguiram botar a bola na área. Tentaram ali um escanteio semi-curto, tocou pro cara de trás, o cara não conseguiu cruzar, tocou pro outro, acabou o jogo. Um negócio assim que mostra bem a limitação do Racing. Acho que é um time que bateu no teto, chegando na semifinal da Libertadores. E o Brasil, desde 2019, sempre tendo pelo menos um finalista, muitas vezes 2. O Flamengo, quarta final. Tinha chegado em quantas? Uma só. Só que ganhou. Aqui em 81, né? Eu acho que está bem claro como a dinâmica do futebol brasileiro e sul-americano mudou nesse século. Então é a 7ª final seguida de um brasileiro na Libertadores e temos 5 finais seguidas com brasileiros na Sul-Americana. A gente mencionou ontem com a classificação do Clube Atlético Mineiro. 5 finais seguidas na Sul-Americana. 5 finais seguidas. É desde Atlético Paranaense e Bragantino 21. Que sempre um brasileiro se classifica. Vamos com a linha do tempo de Racing 0, Flamengo também 0. O Racing que agora tem 10 classificações e 8 eliminações em 18 confrontos com brasileiros em mata-mata na Libertadores. Na Sul-Americana, em competições sul-americanas. O jogo começa com uma chance perigosa do Luiz Araújo, quer dizer, 10 minutos depois do início, o Luiz Araújo tem uma chance para o Flamengo. Você pedia, né, Júlio, ontem a presença do Luiz Araújo no time titular. O Konek tem uma chance aos 11 minutos, logo depois. Essa é uma das melhores do Racing. Refresque minha memória. É um lançamento, que era a maneira como o Racing estava conseguindo jogar. Lançamento, jogo direto, cruzamento na área, o Konek... o Connect, né? O Connect. Ele consegue cabecear, ele cabeceia bem no cantinho. O Rossi, para mim, é a melhor defesa do Rossi no jogo. Ainda que a última vá ficar como a imagem do jogo, porque é uma bola alta, forte, dentro da área e tal, e o reflexo do goleiro, essa para mim, tecnicamente, era a mais difícil de todas. O Varela tem boa oportunidade aos 15, o Luiz Araújo tem aos 16. Chute de fora. Para mim, os 25 primeiros minutos do Flamengo foram muito bons. Os 25 primeiros minutos do Flamengo mostram que, assim, se fosse um jogo normal, um jogo de fase de grupos, um jogo de pontos corridos, o Flamengo teria vencido esse jogo, eu acho que com o pé nas costas. Assim. Foram 25 minutos muito bons. E aí começa um pica-pica no jogo, né? O jogo começa a ficar picado, o Racing sempre com o jogo direto, bola na área, chutão pra frente e tal. Ele consegue tirar um pouco da bola dos pés do Flamengo, que a bola estava muito nos pés do Flamengo. Ainda vai sair essa chance com o Arrascaeta aos 33, que é uma chance já de contra-ataque do Flamengo, em que o Arrascaeta fica livre dentro da área. Frente a frente com o goleiro. O goleiro é muito bom mesmo, né? Sim. O goleiro claramente é um goleiro de futuro, ali de seleção argentina. Já está sendo convocado. E o goleiro fecha o ângulo e defende com uma bolada na cara, né? O Arrascaeta, ele não tenta chutar rasteira, ele não tenta dar uma picadinha por cima. Ele
chuta e o goleiro tá... É difícil para Arrascaeta, né? Está muito na diagonal, já tem zagueiro do Racing se aproximando do gol, não daria finaliza, para cobrir também. Finaliza, e a bola explode no rosto do goleiro. Uma grande defesa do goleiro. Mas nesse momento, para mim, o jogo já não estava mais tão pro Flamengo. Eu vi gente falando, os 35 minutos do Flamengo foram muito bons. Não, foram 20, 25 minutos muito bons. Aos 30, 31 ali já tem essa chance do Solari, que é um chute por cima, muito perigoso. No contra-ataque seguinte, o Arrascaeta, mas o fim do primeiro tempo já tinha ficado mais equilibrado. E acho que até os últimos 5, 6 minutos do primeiro tempo não tem grandes chances, o Racing não consegue colecionar grandes chances, mas fica o tempo todo no campo de ataque. Com a bola ali, né, querendo cruzar, né? E muito cruzamento, e o Rossi muito seguro nas bolas aéreas. Ele foi muito bem, não só nas defesas. Não titubeia em nenhum lance de bola aérea na área do Flamengo. Vamos para o segundo tempo, com a nossa linha do tempo, começando com esse cartão vermelho do Gonçalo Plata aos 10 minutos, que a gente mais tarde vai ver alguns lances da partida. Você achou que o árbitro foi rigoroso, ele está caído, ele sofre alguma coisa, alguma falta, aí levanta e dá um tapa, não sei se foi um soco ou um tapa na coxa ou nas partes baixas do jogador do Racing, que aí faz aquele teatro, né? Que é um jogador muito experiente, jogador de seleção argentina, de United, faz o baita no teatro. Era um momento ali de Plata caído. Primeiro tempo teve bastante reclamação do Racing, mas para mim, assim, no primeiro tempo tiveram alguns lances duvidosos de arbitragem. Todos eles foram pro lado do Flamengo. E eu não estou falando que eles foram errados. Teve uma falta do Pulgar com 1 minuto de jogo para cartão amarelo, que ele não dá. Teve um lance em que o Carrascal, uma espécie de entreveiro ali com o lateral direito, levanta o braço assim, é um soco no queixo. Isso aí no Brasil era VAR e vermelho. O VAR não chamou, ainda bem, porque para mim foi um negócio meio involuntário ali e tal. Para mim também não era para vermelho. Tem um lance que o Racing pede pênalti, que a bola bate no peito aqui do Varela. Mas, dependendo do ângulo que você vê, é normal você achar que é pênalti. O jogador do campo, digo. Então, as reclamações do Racing, para mim, estavam ali, dentro do contexto de jogo. No segundo tempo, não estava acontecendo nada no segundo tempo. E aí tem o Plata... A imagem não é clara. Plata cai, parece que o Rojo vai lá, tipo, levanta aí. E o Plata reage. E quando ele reage, pega ali, né? Ou pelo menos o Rojo finge que pega ali. E quem, pra mim, vê o lance é o Bandeira. Sim. Que tá do lado. Tá do lado, porque o jogo tá acontecendo lá no campo ofensivo do Racing e esse lance acontece no campo ofensivo do Flamengo. O Plata ficou lá caído. Então nenhuma câmera pegou muito bem essa jogada. Agora o árbitro foi muito convicto na expulsão. Acho pelo pouco que a gente viu ali, a imagem pelo chão, sem vários ângulos, me pareceu um pouco exagerado. O amarelo talvez coubesse, mas se o Bandeira interpretou como uma agressão, uma agressão. Era um jogo que, para mim, parecia que não teria expulsão pelo primeiro tempo, porque, para mim, claramente, tem uma falta de um jogador do Flamengo, não vou lembrar agora quem é que faz a falta que era para cartão amarelo, e uma falta também muito forte do jogador do Racing, vai na perna do jogador do Flamengo, que não recebe cartão amarelo também. E tem um lance ali num contra-ataque, uma bola no Carrascal, que a televisão não mostra o replay. Mas que eu fiquei com a impressão que o jogador do Racing dá um carrinho perigosíssimo, não toca na bola e segue o jogo. Ele não queria, era o Massa. Era o então, de repente, surge ali um cartão vermelho. Para mim também, eu acho que está dentro de um contexto. O jogador do Flamengo, o lance está parado, o jogador do Flamengo vai lá e dá um tapa no jogador do Racing. Existe a possibilidade do árbitro entender aquilo como agressão. Na nossa redação, a maioria entende que o cartão vermelho foi justo, mas eu fiquei bem dividido na hora, porque acho que foi a tentativa de dar um chega para lá, sabe? Você toma a falta e o jogador vem lá, sai para lá. Só que ele foi mais assintoso, Júlio. Normal. O cartão vermelho ser dado, né? Eu não gosto tanto. Talvez pelo lugar. Também. Porque é um pouco aquela coisa do golpe baixo, literalmente golpe baixo, né? Agora, a partir daí, a gente está vendo várias chances do Racing, entraram Vieto, Zaratio, a chance perigosa do Arrascaeta foi aos 33 do primeiro tempo, sobrou ali, porque aos 33 ele já tinha saído. O que aconteceu ali? Quando o Plata é expulso, imediatamente, e aí ficou 6 minutos parado o jogo, que foram 6 de acréscimo. Exato. O Felipe Luiz tira o Arrascaeta e o Carrascal e bota o Danilo e o Bruno Henrique. O Danilo para fazer uma linha de 5. O Flamengo passa a jogar com 5,
Depois a gente vai ver o campinho. 5, 3 e Bruno Henrique. Eu achei que foi muito cedo. Eu achei que o Felipe Luiz, muito rapidamente, traz o time para trás. Eu acho que se o Flamengo continuasse com um 4-4-1, um 4-3-2, do jeito que o Racing estava indo para cima, eu acho que o Flamengo teria mais chances de contra-atacar e matar o jogo. Mas o Felipe Luiz deu uma simeonada, né? O Simeone teria feito isso igualzinho, assim. Já fechou a casinha, colocou um homem mais alto para tirar, porque ele imaginava que o Racing fosse meter bola na área, e isso ele acertou nessa leitura. Agora, o Racing teve chances. Essa do Vieto aos 46, não, a do Colombo aos 48 foi a da... O Colombo teve um lance anterior, que ele chuta a bola de fora da área, né, chuta dentro da área, e passa raspando. A gente não está mostrando. Talvez tenha sido a principal chance, né, do Maravilha Martins. A do Maravilha Martins. Agora, do Colombo. São chutes, são algumas boas defesas do Rossi e uma ótima no finalzinho. Aos 29, a gente teve... É uma pressão assim, territorial. Né? Racing com a bola, tentando chuveirar, Flamengo afastando, às vezes alguma dividida. Quando acaba o jogo, Júlio, e acaba 0-0, e aí a gente, de uma maneira racional, a gente fala sobre isso. O Racing não... Porque o Racing foi um time muito pouco criativo hoje, você tem razão. Mas para a torcida do Flamengo, eu acho que a pressão foi meio assustadora por conta dessa posse de bola. O Flamengo simplesmente dava chutão. Claro, o Flamengo não ficava com a bola mais, né? O Flamengo não ficou com a bola, o Racing estava com a bola tentando... O Flamengo não contra-atacava, não conseguia contra-atacar. Teve um lance aos 29, que não aparece na linha do tempo, que o Rojo toma o cartão vermelho, porque ele levanta o braço e acaba acertando com a cabeça o Bruno Henrique, né? Se eu não estiver enganado. Mas o VAR chama em 10 segundos e ele vai lá e revê o lance. Agora, achei que ele ele faz mais um movimento para atacar do que com mais vontade sobra de escanteio, do que o Plata, na minha avaliação. Tomás, você não consegue subir se você não fizer esse movimento com o braço. Eu não acho que o jogador... Enfim, eu não gosto dessa regra de você estar com o cotovelo aberto. E foi no Ortiz, tá? Não foi no Bruno Henrique, a cotovelada. Eu tinha falado do Miguel Pereira, foi no Ortiz, né? Mas aí no fim o cartão foi retirado. Perfeito. 59% de posse de bola para o Racing, já estamos com os números do SofaScore. O Racing tem 21 finalizações contra 6 do Flamengo, 4 foram na meta, 2 do Flamengo foram certas. E aí, 3 grandes chances para um, 2 grandes chances para outro. 13-0 de escanteios. Eu não tinha reparado nisso, que o Flamengo não teve nenhum escanteio na partida. 302 passes do Mengão contra 408 do time de Avejaneda. 12-4 de faltas. O time argentino foi mais faltoso. 4 faltas o Flamengo fez no jogo? Pouco, né? Pouco. Muito pouco. Raro isso acontecer. 2-1 de cartões amarelos e um cartão vermelho para o Flamengo. 2-2 no total, só que um do Flamengo foi vermelho, foi Rojo. E o Flamengo segurou essa pressão do Racing e vai para a final da Libertadores mais uma vez. Acho que a gente, quando vir as entrevistas, vai ouvir bastante por parte do Felipe Luiz e de todos os jogadores a tal da frase que está fazendo parte do vocabulário moderno do futebol, o saber sofrer. Né? Soubemos sofrer e tal. O Flamengo fez um jogo em que ele foi superior com essa escalação aí, né? A escalação... Especulou-se ontem que ele jogaria com os 3 meias, com Pulgar, Jorginho e Saul. E tiraria o Luiz Araújo do time e colocaria o Plata. Mas não foi o que aconteceu. Ele simplesmente substituiu o Pedro pelo Plata. A torcida do Flamengo está na bronca com o Plata. A torcida do Flamengo já está na bronca há algum tempo com o Plata. Teve a história recentemente, aí foi pra balada e tal. Ainda mais depois dessa expulsão de hoje, eu acho que ele vai perder... Barba e cabelo ele fez, né? Foi expulso nas quartas e na semifinal. Só que nas quartas a expulsão foi meio injusta. As duas injustas, né? Mas a primeira muito injusta. A primeira muito injusta, né? Exato. E com essa formação, eu acho que o Carrascal não estava tão dentro do jogo quanto na partida de ida, mas o Luiz Araújo estava, ao contrário da partida de ida. Então, por isso que é bom você ter tanto jogador bom, né? Às vezes um tá mal, o outro tá bem. E são todos bons, então quem tá bem pode te decidir o jogo. O Luiz Araújo tava numa ótima noite.